Ai, gente, tudo bom? Então, estamos no ano novo, 2020. E como eu falei no vídeo anterior, a gente sempre recebe palavras, né, proféticas sobre o nosso ano, palavras que vão nos direcionar nesse novo ano. E a palavra que a gente recebeu do nosso pastor está em Mateus 9, versículo 17. Diz assim: Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservarão. Essa foi a palavra liberada sobre nós, né? Que Deus derramasse a cada manhã um vinho novo. Na Bíblia, o vinho ele está relacionado à alegria, né? E que cada manhã eu e você a gente possa receber uma palavra nova, nos trazendo alegria, nos trazendo felicidade, nos trazendo um refrigério, né, para as nossas lutas, para os nossos desafios, para o nosso aperfeiçoamento. Mas como diz a palavra, né, a gente só pode receber o vinho novo se a gente for um odre novo. Por quê? Qual é o contexto dos objetos ali citados por Jesus? O vinho novo é um vinho que ainda não houve a fermentação. O odre é uma bolsa feita com couro, normalmente de cabra. Se a gente coloca um vinho que não fermentou ainda dentro do odre, o que vai acontecer do odre velho? Ele vai haver a fermentação, o vinho vai se expandir e o odre vai se romper, porque o odre velho ele está ressecado, ele não tem mais elasticidade. E sendo assim, se perde o vinho novo e o odre velho, porque ele se rompe, e o vinho porque ele se perde. E quando eu fui meditar, o que Deus queria falar comigo sobre essa palavra liberada sobre a nossa vida, Deus me deu a seguinte meditação: que existe algumas coisas que eu preciso fazer, que eu preciso estar disposta para que eu venha a ser um odre novo, para poder todos os dias receber essa nova porção sobre a minha vida da palavra de Deus. E aí, o primeiro passo para mim ser um odre novo é morrer. Por quê? Porque para se confeccionar um odre novo, é necessário que haja a morte da cabra, a morte do animal, para ser retirado o couro. Então, o primeiro passo para mim ser um odre novo é morrer para minha carne, morrer para mim, para os meus desejos. Para mim poder estar recebendo esse vinho novo, eu preciso morrer para esse mundo. Como assim, Karine? As minhas prioridades devem estar nas coisas espirituais. Por exemplo, a nossa carne ela deseja estar muito nas redes sociais, ela deseja muito ver séries, ela deseja muito as coisas desse mundo, né? Mas quando eu morro para esse mundo, eu largo mão de um tempo, não gasto tanto tempo com essas coisas e tiro um tempo para as coisas espirituais, né? Uma forma de morrer para a nossa carne é tirar um tempo todo dia para a meditação da palavra, né? E assim vou me tornando um odre novo. Quanto tempo você tem tirado para Deus falar com você, para você ser tratado por Deus, para as coisas espirituais? O segundo passo para ser um odre novo, no caso da confecção do odre, eles cortam, degolam a cabeça do animal. E Deus falou comigo que é necessário que a gente venha estar cortando, né, a nossa cabeça. Mas como assim, Karine? Que a gente venha estar analisando os nossos pensamentos, cortando os pensamentos maus. O que você tem pensado sobre você? O que você tem pensado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento? Você tem pensado bênção? O que você tem pensado sobre os outros? O que você tem pensado sobre o seu Deus? Quais são os pensamentos? Selecione os pensamentos. A Bíblia diz que nós devemos guardar sobretudo o nosso coração, que é a nossa mente, porque é dali que vêm as fontes da vida. A Bíblia também diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, pensar nas coisas do alto. Todos os dias está fazendo esse exercício de nos autoanalisarmos, analisarmos o que a gente tem pensado. Isso é muito importante. O terceiro passo para um odre novo, eles tiram as entranhas do animal de dentro do couro. Isso representa o quê?
representa a gente tirar de dentro da gente tudo aquilo que apodrece, tudo aquilo que dá mau cheiro, porque é por isso que eles tiram as entranhas, porque as entranhas elas sofrem o processo de apodrecimento e exalam um odor. Então, muitas vezes a falta de perdão, a mágoa, tem gerado, né, um mau cheiro na gente. E aí a gente começa a exalar e começa a contaminar, e aquele vinho novo que Deus quer derramar sobre nós começa a ser contaminado pela falta de perdão, começa a ser contaminado pela mágoa, né? Perdão é uma decisão. Temos que decidir perdoar. Nós nunca vamos sentir vontade de perdoar. Analise se você está com mágoa de alguém, né? A gente fica triste às vezes com algumas situações, mas temos que tirar isso dentro de nós. E como é que eu tiro isso dentro de mim, Karine? Orando. A oração você bota para fora e expõe para Deus. Ore pela pessoa, ore abençoando a pessoa que te fez mal. Isso vai te ajudar a perdoar e vai achar graça diante dos olhos do Senhor. O quarto passo para ser um odre novo é que eles cortam as patas do animal e costuram. Para quê? Para fechar essas extremidades, para não haver o vazamento do vinho. Ou seja, nós devemos nos analisar o que tem feito o vinho da palavra de Deus vazar da nossa vida. Muitas vezes a gente vai no culto, a gente ouve uma palavra como essa e logo a gente esquece, logo isso sai do nosso coração. Por que isso tem acontecido? O que tem roubado? Aonde está o vazamento? Onde está roubando a minha alegria? O que tem roubado a palavra de Deus de dentro de mim? Né? Muitas vezes as redes sociais têm roubado, né? Porque a gente não tem tempo para meditação. Para a palavra do Senhor, ela gerar frutos em nós, a gente tem que ter um tempo para parar, ouvir, meditar, né? E eu gosto muito de escrever. Então assim você vai estar inculcando dentro de você a palavra do Senhor, né? Muitas vezes situações, né? Coisas que tem roubado, a gente tem deixado coisas entrar no nosso coração e roubado a palavra de Deus. Que a gente possa meditar mais, que a gente possa todo o tempo, durante o nosso trabalho, durante o nosso afazeres do dia a dia, estar meditando naquilo que tem sido ministrado na nossa vida, para que não caia no esquecimento. Quinto passo, né? Então, depois desse processo todo da confecção, o odre novo, ele é flexível, como eu falei, flexível à fermentação. A palavra de Deus, ela promove dentro de nós um certo desconforto, sabia? Como o vinho novo ele vai inchando e produz, né, uma expansão do odre, e ele precisa ser flexível. O que significa isso para a nossa vida? Quando a gente recebe uma palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos confronta, nós precisamos ser flexíveis para ser odres novos. Nós precisamos receber aquela exortação, às vezes até uma crítica dos nossos pais, né, de pessoas que nos amam. Claro, tem coisas que às vezes as pessoas não têm razão, mas sempre a gente deve analisar. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos da sabedoria, analise o que a palavra do Senhor tem confrontado em você e mude. Toda mudança gera um desconforto, mas logo você vai estar se moldando aquilo e vai estar se aperfeiçoando. Então, seja flexível, né? Mude as suas atitudes diante do confronto da palavra de Deus na sua vida. Sexto passo para a gente ser um odre novo. O odre novo, depois de todo esse processo dele ser flexível, ele então consegue armazenar o vinho. E uma das funções do odre não é apenas o armazenamento do vinho, mas é o controle da temperatura. Porque a realidade de Jesus era nos desertos, né? Onde se fazia altas temperaturas na sombra. E o odre mantinha fresco o vinho ali dentro. O que significa isso? Mesmo com o calor das situações ao nosso redor, mesmo com as dificuldades ao nosso redor, nós temos que manter a palavra de Deus fresca dentro de nós. Nós temos que encontrar na palavra de Deus dentro de nós um refrigério. Nos momentos de alta temperatura na nossa vida, nós temos que ir para buscar na palavra do Senhor um refrigério para
esfriar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, manter, né, a palavra de Deus fresca dentro de nós e buscar nela um refrigério em dias de altas temperaturas que todos nós passamos, né? E o sétimo princípio é que o odre, ele é resistente, porque também era usado os vasos de barro, né, do oleiro, os vasos de pedra. Mas qual é a vantagem do odre novo, né, do odre ser usado nessa situação? O odre, ao contrário do vaso de barro, né, ele consegue ter resistência às quedas, né? Então, o que significa isso para a nossa vida, né? Nós devemos ser resistentes. Nós devemos, nos momentos de queda da nossa vida, nos momentos em que a gente cai, em que a gente se machuca, em que a gente sofre, nós temos que ser odres novos. Nós temos que estar mantendo a palavra de Deus dentro de nós, armazenada dentro de nós, né? E que nesse momento a gente não venha perder e espalhar, né? Muitas vezes tem pessoas que durante uma queda, um momento de dificuldade da sua vida, elas espalham, elas perdem a palavra de Deus, mas não, que nos momentos de queda da nossa vida que a gente venha manter a palavra de Deus viva dentro de nós e buscar nela um refrigério, buscar nela o consolo, buscar nela a direção norte para aquela situação que estamos vivendo. E outra coisa importante, através dessa resistência do odre, eles podiam levar o vinho de um lugar a outro. Ou seja, quando eu e você somos odres novos, que temos o vinho novo dentro de nós podemos levar a outras pessoas esse refrigério. Nós podemos matar a sede da palavra de Deus de outras pessoas. Nós podemos levar a alegria do bom vinho da palavra de Deus para outras pessoas. E assim, como a Bíblia fala, se conservarão o odre e o vinho. Nesse processo, em 2020, o meu desejo é que na minha e na sua vida, à medida em que o vinho do Senhor vai se tornando maduro dentro de nós venhamos nos tornar maduros nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. E assim nós possamos levar, como eu falei, o refrigério, a alegria não só para nós, mas para outras pessoas que estão sedentas, né? Evitando assim a contaminação. Se a gente for um odre novo, a gente vai estar evitando aquilo que nos contamina. Tantas coisas tentam contaminar o vinho do Senhor dentro de nós, a palavra do Senhor dentro de nós, mas que nós possamos conservar, né, isso dentro de nós e nos moldar a palavra de Deus, ser tratados pela palavra de Deus, havendo cura em nós e em quem está ao redor de nós que vai provar desse bom vinho, né? E que nesse ano, né, a gente venha amadurecer e crescer, né, com a palavra de Deus a cada novo dia, trazendo uma alegria e um refrigério nas nossas vidas. Um bom 2020 para você e para sua família. Ore, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus que Ele vai falar com você. Deus te abençoe.